Vamos à nossa segunda mensagem sobre o nascimento de Jesus. A nossa primeira mensagem findou quando os reis magos entraram, visitaram Jesus, o menino Jesus, e foram embora, já também anunciado por um anjo que eles não voltassem para outro lugar, não fosse por onde Herodes estava esperando. E os reis magos obedeceram. A gente chama reis magos, mas nós não sabemos se eles eram reis. Nós sabemos que eles eram estudantes das estrelas. E por que que eles viram a estrela nascer? Eles viram aquela estrela? Porque aquela estrela que eles viram, eles estavam atentos com o nascimento de Jesus. Assim também como nós deveríamos estar atentos com a vinda de Cristo. Nós deveríamos estar atentos com a vinda de Cristo. E aí? Quando ele sai, o anjo chega e avisa a José: José, pega a criança e Maria e foge para o Egito. Ele está correndo perigo. E Jesus assim o obedece. E sai no meio da noite com Maria e a criança. Agora vocês imaginam o sofrimento deles, tendo que viajar à noite, cortando caminho para poder chegar no Egito. Enfim, chegaram no Egito, se estabeleceram lá no Egito. Herodes viu que tinha sido enganado pelos magos, viram que ele não ia voltar. E aí, o que Herodes fez? Herodes pega imediatamente, convoca outros estudantes de estrelas, e aí aqueles estudantes de estrelas vão e diz para ele mais ou menos a época que a estrela apareceu. Era de 2 anos para cá. Então, o que aconteceu? Herodes mandou que matasse. Herodes era muito perverso, muito. E ele era um rei que ele queria poder só para ele, tudo era só para ele. Se pudesse, ele matava até um filho. Mas ele queria era poder. Só o que ele queria era poder. Então, isso aconteceu. E aí, ele mandou que matasse todas as criancinhas, todas. Aquelas criancinhas que de 0 a 2 anos. E, mais assim, algo que me chamou mais atenção nessa história toda, e que nós devemos prestar atenção a essa história, é quando um fato bem chamativo. Se houve um choro, isso no versículo, eu estou lendo Mateus 2, do 13 ao 18. E aqui, o que eu vou ler agora é o versículo 18. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamentação. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Então, isso me chamou a atenção. Isso me chamou a atenção pelo seguinte, porque como era que a Raquel estava chorando? Se Raquel morreu antes dos filhos, porque ela morreu antes Benjamim, ela morreu no parto de Benjamim. Ela teve José do Egito, ela foi esposa de Jacó, teve José e teve Benjamim. Quando ela teve Benjamim, ela morreu de parto. Então, 1000 anos depois, como era que ela estava chorando? Então, isso me chamou a atenção ao ler esse versículo, me chamou a atenção. E eu fui me aprofundar um pouco nele e vou transmitir aquilo que eu aprendi, aquilo que eu vi. Raquel chorava porque os filhos de Jacó eram 12 e formaram 12 tribos. Então, a tribo de José com a tribo de Benjamim estavam naqueles arredores de Belém. E Raquel chorava pelas crianças que tinham morrido. Essas crianças eram ainda parentela de Benjamim e de José e dela também. Então, ela estava chorando.
Outro detalhe muito importante que a gente faz a descoberta é que Raquel é considerada matriarca de Israel. Raquel é matriarca de Israel. E Raquel chorava, sim, chorava pelas crianças. E naquelas crianças tinha filhos da tribo dos 2 filhos dela. Então, é essa a conclusão do versículo 18. Ele é muito interessante, porque tudo na Bíblia tem resposta. Tudo que te chamar a atenção tem resposta. A Bíblia, ele é um livro que foi feito para ser estudado. Não um livro de cabeceira, nem tampouco um livro para se pegar, eu vou ler a Bíblia. Não, ele foi feito para ser estudado. E essa mensagem é uma mensagem que se diz respeito ao nascimento de Jesus Cristo, quando ele se fez homem, mas que lá em Gênesis você encontra já essa história. Jeremias você encontra já essas profecias. Então todas essas profecias são cumpridas. É tanto que depois que Herodes manda matar toda criança, aí o anjo já aparece e diz para Jesus ir para Nazaré, onde Jesus cresceu cresceu lá em Nazaré, junto com José, sendo na carpintaria. É por isso que chamava o filho do carpinteiro. Então, é um caso que Jesus foi para Nazaré para se cumprir as profecias, né? E ele se fez humano, se tornou humano, veio até nós e nós não o recebemos. A próxima mensagem eu vou falar sobre João Batista, porque nós já vimos que José já volta do Egito, já vai para Jerusalém, em Jerusalém ele vai criado. Então a gente já vai falar da próxima mensagem, para não ficar muito longa, a gente vai falar sobre João Batista, certo? E eu queria pedir a vocês que vocês, se não são inscritos no meu canal, se inscreva. Se não, deixe um like, porque não é que eu queira ser blogueira, não. Eu uso as redes sociais para falar sobre a palavra de Deus. Não com fins financeiros, nem também com fins de ser blogueira, de jeito nenhum. É porque quando vocês deixam o like de vocês se inscrevem, o YouTube reconhece e manda para mais pessoas. E é isso que Jesus pede da gente, que a gente apresse a palavra dele, para que ele venha mais rápido, né? Quanto mais, porque enquanto as pessoas do mundo não souberem o evangelho, todos souberem a palavra, então com certeza Jesus não volta. Só que as evidências mostram que Jesus está muito próximo à volta dele. E sabe por quê? Uma outra coisa que me chamou a atenção, sabe por que os reis magos, que a gente chama de reis, mas a gente não sabe se era reis, né? Então, sabemos que eles eram estudantes de estrela, eles eram astrólogos, mas não é aqueles astrólogos de dizer signo, essas coisas, não. Então, eles viram essa estrela, eles estavam atentos com a volta do Messias. Então, é exatamente por isso que eles viram a estrela. E a estrela era guiada por um anjo. Um anjo guiava aquela estrela até quando chegou onde Jesus. Quando eles chegaram onde Jesus estava, aí o que acontece? Jesus, a estrela para e eles sabem que Jesus está lá e eles entraram a adorar, que foi aquela mensagem passada. Então, para não ser repetitivo, vamos em frente. Então, na próxima será João Batista. E que a paz que desde todo entendimento esteja em Cristo Jesus e em nossas mentes e em nossos corações.
para que a gente possa crescer na fé e que faça da Bíblia o nosso escudo, faça dela a nossa fortaleza, tanto na tristeza, nas dificuldades, nas alegrias, seja ela o primeiro, porque a Bíblia é a palavra de Deus e é por ela que nós devemos nos orientar e seguir em frente a nossa vida. Sempre, sempre vendo a palavra e pedindo ao Senhor Jesus orientação. Né? Nós vivemos tempos difíceis, estamos vivendo tempos difíceis, e se vocês quiserem pedir que eu ore por vocês, eu oro, porque eu faço parte também do Ministério do Pastor Ivan Saraiva, que eu compartilho as orações. Quando pede, eu vou lá, clico e oro também, certo? Então, e também querer dizer para vocês que se inscrevam num curso que o pastor Ivan Saraiva vai ministrar, começou a ministrar agora. É um curso muito bom, que ele ensina as mães, os pais criar os filhos nessa geração tão difícil que nós estamos vivendo. Então, que Deus esteja conosco e até a próxima mensagem.